Mateus contando a história do Rei Jesus no Comentário Bíblico Homilético. Escrito por Mário Veloso, a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Capítulo 1. A história começa assim. A história de Jesus Cristo é fascinante. Um homem simples, membro do povo simples, um simples filho de José. Um rei, filho de Davi, anunciado por uma estrela. Um Salvador que purifica pecadores de seus pecados. Deus conosco. 4 elementos extraordinários introduzem a história de Jesus Rei. Sua genealogia, seu nascimento, a visita dos magos, e a viagem ao Egito. A genealogia de Jesus Cristo, capítulo 1 de Mateus versos 1 a 17. Mateus começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Nem tudo que se conta na Bíblia começa com uma genealogia. Mas, sempre que se menciona uma pessoa, há elementos de genealogia. Mesmo que seja apenas o que já estava incorporado ao nome da pessoa. Exemplo, Pedro, filho de Jonas. De todos os modos, é importante perguntar-se, por quê? Por que começar com uma genealogia? Muito importante. Era indispensável que Mateus começasse com a genealogia. A verdade é que essa não parece a melhor maneira de começar um livro. Muitas pessoas acham que as genealogias não são atrativas nem interessantes. Parecem-lhes áridas e enfadonhas. Teria sido um erro? Não. Errar não era possível. O testemunho de Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito é infalível. Infalível é também o conteúdo que revela. Embora as palavras sejam de Mateus, o que ele disse provinha do Espírito Santo. Mateus queria provar que Jesus era Rei e Salvador. O Messias, prometido por Deus a seu povo, Israel, não podia ser rei sem as relações familiares que o tornaram descendente de Davi. Nada provaria esse fato melhor que uma genealogia. Mateus escreveu para um público hebreu e ele conhecia a mentalidade de seu povo. Precisava esclarecer a origem de Jesus e sabia que devia fazê-lo ao começo de sua história. Com essa base, todo o restante de seu livro se tornaria aceitável. Além disso, a genealogia lhe permitiria ampliar a relação familiar judaica de Jesus para uma relação mais universal. Jesus é descendente de Abraão e de Noé, de Israel e da humanidade inteira. Mateus prova a ascendência de Abraão, em relação a Jesus, com os integrantes masculinos de sua genealogia, e a ascendência de Noé, por via não semita, com alguns integrantes femininos. Rei de Israel, Jesus é rei porque é filho de Davi, uma hora e um. Em Israel, era uma crença comum que o Messias rei seria descendente de Davi. A profecia tinha dado ao Messias o título de filho de Davi. E Davi é o primeiro ascendente de Jesus na lista de Mateus. O segundo é Abraão. Vincula-o, assim, com o pai da nação israelita. É filho de Abraão, diz. O certo é que todos os israelitas eram descendentes de Abraão. Mas a atenção não estava dirigida para o comum, de todos, mas especificamente ao Messias Rei. O que ninguém tinha, tinha o Jesus. É uma referência histórica. Jesus divide a história e lhe dá sentido. Diz Mateus que a história de Israel se divide em 3 períodos. De Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro de Babilônia e do cativeiro até Cristo, Mateus 1,17. Afirma que há 14 gerações em cada período. Acontece que, em hebraico, a soma das consoantes que estão no nome de Davi, dá 14. É uma referência indireta à importância histórica de Davi, possivelmente ainda maior que a de Abraão. A repetição das 14 gerações, 2 vezes 7, apontando para Jesus, poderia ter por objetivo exaltar o que havia de especial na pessoa de Jesus e que não havia em Abraão nem em Davi. E, por certo, em nenhum de todos os que aparecem em sua genealogia, cuja importância não vai além de serem meros elementos de conexão genealógica. Por isso, Mateus não se preocupa com o fato de que no segundo período tem havido mais de 14 gerações. Na realidade, são 3 a mais, e no terceiro, 1 a menos. Tudo o que importa é que em Jesus há algo muito especial que não existe em ninguém mais. Não existe nas pessoas sem importância histórica nem nas pessoas historicamente importantes. Só nele. Jesus é o Messias Rei. Reconhecê-lo era fundamental para os israelitas. Se não o aceitassem, ficariam sem rei, e sua história perderia o rumo messiânico que até aquele momento tinha tido. Essa importância transcendia a nação. Abrangia todo o mundo. Descendente da humanidade inteira. Não era costume incluir mulheres nas genealogias da época. Mateus, entretanto, mencionou 5, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Ele queria demonstrar que os vínculos de Jesus vão muito além das fronteiras étnicas e morais de Israel, incluem a humanidade inteira. Tamar era cananita, descendente de Canaã, filho de Cão, ou seja, neto de Noé. Raabe era cananita, prostituta de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Ruth, a moabita,
pagã, descendente de Moabe, filho incestuoso de Ló com sua filha mais velha. Batseba era mulher de Urias, heteu, a qual adulterou com Davi. E Maria era bem-aventurada descendente de Davi, uma israelita leal, semita fiel, verdadeira serva do único e verdadeiro Deus. A humanidade inteira está aqui representada. Com seus vínculos genealógicos que, por via não semita, vão até o próprio Noé, pai da nova humanidade, nascida dele, depois do dilúvio, com suas misérias pecaminosas que vão do adultério ao incesto, passando pelo paganismo e a mentira, com suas melhores virtudes e seus mais autênticos vínculos. O Todo-Poderoso esquadrinha tudo e tudo sabe, ama e busca todos para salvá-los. Mateus conta a história de Jesus, o Rei de Israel, o Filho do Homem, o Salvador do mundo, unido a nós em tudo que somos, para nos salvar. E nos salva. A genealogia da vida eterna. A vida eterna também tem sua genealogia. Começa com a promessa, prossegue com o reino e finda na vida. Na genealogia de Mateus, Davi e Jesus estão ligados a Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. A promessa da vida eterna, a promessa do reino eterno, e a realidade de ambas. Abraão, a promessa, Gênesis 12:1-5. Chamado de Abraão. O chamado de Abraão começou com seu pai. Terá, acompanhado de seu filho Abraão, de Ló seu neto, e de sua nora Sara, esposa de Abraão, saiu da cidade de Ur dos Caldeus e foi à terra de Canaã. Mas a Canaã não chegou, alcançando apenas a cidade de Harã. Não sabemos a razão pela qual ficou ali. Possivelmente, por enfermidade, porque Abraão saiu da cidade quando ele morreu, Gênesis 11:31 e 32. Harã era uma cidade importante ao norte da Mesopotâmia, cruzamento de caminhos para o Egito, Babilônia e outros lugares da região. Tinha grande importância comercial, política e social. Terá não ficou ali por nenhuma dessas coisas. Por essas coisas, um crente em Deus não detém sua marcha para o cumprimento do chamado divino. O chamado é superior a tudo. Expressa a vontade de Deus, o verdadeiro destino da viagem e a razão suprema da vida. Abraão não se deteve. Seguiu para Canaã. A promessa de Deus a Abraão. Um dia, Deus se revelou a Abraão, em Harã, e confirmou seu chamado. Sai da tua terra, disse-lhe quando ainda estava na terra dos caldeus, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, Gênesis 12:1. Abraão não conhecia essa terra. Não necessitava conhecê-la, confiava em Deus e isso era suficiente. E te abençoarei, disse-lhe Deus. Toda a minha abundância é para ti. Essa abundância incluía tudo que um ser humano pudesse desejar, descendentes em forma de uma grande nação, prestígio e fama ilimitados, abundância de bens materiais, em tal quantidade que ele poderia compartilhar com outros, proteção contra todo perigo a tal ponto que os que o maldissessem seriam amaldiçoados, e os que o bendissessem receberiam bênção. Além disso, havia o mais importante, por meio dele, todas as famílias da terra receberiam a maior bênção de Deus, seu descendente seria o Cristo, o Salvador de judeus e gentios, de toda a humanidade. Gálatas 3 versos 14, 16 e 28. Com essa promessa, Abraão saiu de Harã, onde morreu seu pai. Mas a morte não deteve o patriarca. Não detém nenhum crente. Nada detém os crentes. Impressiona a resposta incondicional de Abraão. Homem sábio, não discutiu com Deus, não questionou, não duvidou. Nem fez perguntas explicativas. Apenas obedeceu. Tinha saído de Ur dos Caldeus, e chegou à terra de Canaã. Ali, Deus completou a promessa. Darei à tua descendência esta terra, disse-lhe, Gênesis 12:5-7. Nossa promessa. A promessa de Deus a Abraão incluía as bênçãos, uma grande nação, o Salvador e a terra de Canaã. Tornou-se promessa de todos os crentes, nossa também. A terra prometida, para nós, já não é a terra de Canaã, é a nova terra, o reino dos céus. O Salvador, promessa para Abraão, é realidade para nós na pessoa de Jesus Cristo. A grande nação é o povo de Deus, a Igreja. E as bênçãos continuam sendo as mesmas abundâncias de Deus, abertas para nós e para nossos descendentes. Suas riquezas espirituais e materiais estão à nossa disposição, para suprir o que nos falta, progressivamente, até que sejam nossa possessão,
ilimitada e eterna, em sua segunda vinda. Cristo é nossa promessa, nossa realidade e nossa vida. Com Ele, nada nos falta, embora pareça que nos falte tudo. Com Ele, somos vitoriosos, embora a vitória pareça distante. Com Ele, somos filhos de Deus, embora o demônio nos reclame como seus. Com Ele, vivemos seguros, embora a insegurança nos assalte a cada passo. Se angustiados, nele confiamos. Se afligidos, caminhamos com Ele. Se perseguidos, para Ele fugimos. Se caluniados, confiamos nele. Por Cristo vivemos e por Ele morremos. Nada nos intimida. Nada nos espanta. Nada nos detém. Somos livres em Cristo e de Cristo escravos somos. Somos suas testemunhas, seus colaboradores, seus servos, seus embaixadores. Sua propriedade somos. Sua obediência é nossa obediência. Sua justiça, nossa justiça. Suas obras, nossas obras. Ele é nossa consciência e a força de nossas ações. Ele é nossa alegria e o gozo de nossa vida. Nossa vida é Ele, e Ele é tudo o que somos. Nada queremos que não seja dele, nada que nos separe dele. Nele vivemos e nos movemos e somos. Ele é tudo para nós, em tudo. A maior de todas as promessas que os seres humanos jamais poderiam ter recebido. Davi, o reino, 1 Reis 9, 4 e 5. O reino de Davi e Salomão. Salomão, por ordem de Deus e de seu pai Davi, construiu um templo magnífico, uma maravilha mundial de seu tempo. Quando concluiu, Deus lhe apareceu, pela segunda vez desde sua coroação, e lhe assegurou duas coisas. 1. Estava plenamente satisfeito, e santificaria o templo com sua presença. 2. Estava disposto a cumprir sua promessa a Davi acerca do reino. Disse-lhe, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. 1 Reis 9, 4 e 5. E capítulo 2 verso 3. A promessa feita por Deus a Davi, de lhe dar um reino com seus descendentes no trono para sempre, fez com que o povo de Israel, de todos os tempos, visse Davi como um rei ideal, permanente, e o seu reino, como um reino sem fim. Isso era o que Deus queria. Pois, entretanto, uma condição, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. 1 Reis 2, 4. O reino de Cristo. Os descendentes de Davi não cumpriram a condição. Mas Deus a cumpriu. Interrompeu os descendentes de Davi no trono, por causa de sua infidelidade, e o reino deixou de existir. Primeiro, ficou sob o controle de Babilônia, e em seguida se sucederam vários dominadores. Jesus, descendente de Davi que cumpriu as condições da promessa, veio para ser o Messias prometido e verdadeiro rei de Israel. A seu respeito, o anjo Gabriel disse Maria, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Ao começar seu ministério público, proclamou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Não era um reino territorial. Era um reino de poder que subjugava os demônios. Aos incrédulos fariseus, disse, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 28. Reino espiritual agora, territorial, em sua segunda vinda. Com este reino, Deus cumpre as duas promessas que fez a Davi. 1. A duração eterna do reino e, 2. A eterna permanência de um descendente de Davi no trono. Também cumpre seu propósito original para Israel, no sentido de que seu reino se expandisse por todo o mundo. O reino é para os que fazem a vontade de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7 horas e 21. Para definir o que significa fazer a vontade de Deus, Jesus contou uma parábola. Estava no templo, ensinando a multidão, e se tinham aproximado uns sacerdotes e anciãos para lhe fazerem uma pergunta. Queriam saber qual era a sua autoridade e de quem a receberá.
Jesus lhes disse que se eles lhe respondessem uma pergunta, ele também responderia a deles. De onde provém o batismo de João, do céu ou dos homens? Não sabemos, responderam. Tampouco eu lhes digo com que autoridade faço estas coisas, disse-lhes. Não quis lhes dizer diretamente que sua autoridade provinha de Deus e era expressão de sua vontade. Mas, disse-lhes, um homem tinha 2 filhos. Aproximou-se do primeiro e lhe ordenou que fosse trabalhar em sua vinha. O jovem não tinha boa vontade. Não quero ir, respondeu. Mas depois se arrependeu e foi. Aproximando-se do outro filho, o homem disse-lhe a mesma coisa. Parecia de muito boa vontade e rapidamente respondeu, sim, senhor. Vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade de seu pai? Perguntou Jesus. O primeiro, responderam todos. Para fazer a vontade de seu pai, o primeiro filho precisou se arrepender. Mas o arrependimento é só o começo. Há algo mais. É necessário crer. Comentando a resposta dos sacerdotes e anciãos, Jesus disse, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus 21, 23 ao 32. A vontade de Deus era que se arrependessem e crescem, porque só se arrependendo e crendo o homem pode fazer a vontade de Deus. Quando fazemos sua vontade, entramos em seu reino e o reino de Deus passa a ser nosso reino. Em Abraão, temos a promessa do Messias. Em Davi, a promessa do reino. Em Jesus, temos a realização de ambas as coisas. Ele era o Cristo. Jesus, a realidade, Mateus 1,16. Concluindo sua genealogia, Mateus diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, Mateus 1,16. Cristo, em grego, significa ungido, o mesmo que Messias em hebraico. Os fiéis de todos os tempos sabiam sobre o Messias. Adão o conhecia como a semente da mulher, Gênesis 3,15. Abraão, como rei de Salém, e príncipe de paz, Gênesis 14,18. Jacó, como Siló, perante quem se congregariam os povos, Gênesis 49,10. Isaías, como Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 7,14 e 9,6. Jeremias, como o renovo justo de Davi, e nossa justiça, Jeremias 23, 5 e 6. Daniel, como o Messias príncipe, Daniel 9, 25 e 26. Oséias, como o Deus dos exércitos, Oséias 12, 5. Todos eles acreditavam nele e o esperavam. Nós não precisamos olhar a promessa, como eles, com expectativa e esperança, acreditando no futuro. Para nós, é uma realidade histórica. O Messias já veio. Já trouxe o reino. Já deu sua vida. Já outorgou a vida. Já se fez realidade e em si mesmo tornou real todas as promessas. Também nós cremos, não como esperando receber, mas como tendo recebido. E a vida que nos deu conosco estará como possessão eterna, porque sendo vida eterna, começa aqui, quando cremos. Para eles, tudo estava no futuro, o passado não tinha nada mais que a história da promessa. Nós, ao contrário, temos no passado a história da salvação já realizada, e no futuro, a continuação magnífica de um presente, em Cristo, com a vida de novas criaturas, na qual tudo se faz realidade e vida eterna. O avião, em pleno voo transatlântico, parecia não existir. Um jovem, ao meu lado, lia. Eu, concentrado em meu computador, escrevia. Depois de um longo tempo, pareceu ter se cansado de ler e eu prestei atenção a seus movimentos enquanto guardava o livro. Para onde viaja? Perguntei. Vou visitar uma amiga que mora na Alemanha, disse. E você? Vou a Moscou, respondi. Ele se mexeu no assento, como se estivesse acomodando seu interesse que, repentinamente, pareceu aumentar. O que faz em Moscou? Perguntou-me. Trabalho para a Igreja Adventista. Pastor? Perguntou. Sim, respondi.
Interessante, comentou. Sua voz tinha uma espécie de curiosidade mesclada com surpresa. Você é membro de alguma igreja? Perguntei. Não, disse-me pensativo. Meus avós eram batistas, muito religiosos, acrescentou. Minha família não. Meu pai sempre dizia que ninguém entende esse assunto de evangelho, que não se pode viver o evangelho. Ao menos são tão poucos os que vivem bem o evangelho, se é que há alguns. E você o que diz? Perguntei-lhe. Não sei, disse. E, dando um novo impulso às suas palavras, acrescentou, a propósito, como se vive o evangelho? É possível vivê-lo? Sim, é possível e é fácil, respondi. Olhou-me como que me estudando. Tinha em seus olhos a forma redonda da surpresa incrédula. Guardei silêncio por um momento e ele tampouco disse nada, mas aguardava. Para se viver o evangelho, continuei, é preciso saber o que o evangelho é. O evangelho não é uma ideia, por isso não deve ser vivido apenas intelectualmente, como encadeando conceitos ou explicando razões. Tampouco é uma emoção, ou um conjunto de emoções espirituais. Não é possível vivê-la em uma euforia emocional que nos faz oscilar da alegria para a tristeza, da paz para a culpa, ou do sonho à ficção. O evangelho é um modo de ser. O modo de ser de Deus. A maneira de ser de Cristo. É a própria obra do Espírito Santo. É um poder. Não qualquer poder. É o poder de Deus para a salvação. Isso está muito complicado para mim, disse, sem perder o interesse. Isso do poder, acrescentou. Eu ouvi que o evangelho está relacionado com o amor, mas nunca me definiram isso como poder. Sim, disse-lhe, você está certo. Está relacionado com o amor, porque Deus é amor. O amor está direcionado a muitas coisas. Deus ama os seres do universo que nunca pecaram, e ama os seres humanos pecadores. Mas o poder de Deus no evangelho está direcionado para os seres pecadores, somente. Não há evangelho para os seres que nunca pecaram. Quando Deus cria, Ele direciona seu poder em uma função criadora para produzir seres e coisas que nunca existiram. Concentra esse poder em sua palavra. Ele diz e as coisas se fazem, ordena, e elas vêm à existência. No evangelho, Ele concentra seu poder para a salvação. Só que, neste caso, concentra na ação. E em lugar de dizer, pecador, seja salvo, para que o pecador se torne uma pessoa salva, ele realiza ações que o salvam. Deus Filho veio ao mundo e morreu para salvar. Isto é um processo que implica muitos atos de Deus, e esse conjunto de ações é seu modo de vida para salvar o pecador. Todo o seu ser está comprometido nesse modo de vida. O Evangelho nos diz que a salvação é uma obra de Deus, não do ser humano. Isso é diferente, disse o jovem, como se estivesse olhando um lugar de sua própria casa que nunca tivesse visto antes. Até meu pai estaria surpreso e meus avós também. Não é uma questão de palavras, acrescentou. Eu pensava que o Evangelho era uma boa notícia, palavras, disse como que meditando. Sim, acrescentei, também é boa notícia, porque é uma grande notícia saber que Deus está executando nossa salvação. Mas o Evangelho não é só a palavra da notícia. Inclui a ação de Deus que produz a notícia. E o mais fantástico é que Deus não só faz a ação salvadora fora de nós, também a executa dentro de nós. Faz-nos uma nova pessoa. E essa nova pessoa vive o Evangelho, só ela pode vivê-lo. Então, como se vive o Evangelho? Perguntei, respondendo eu mesmo em seguida. É simples, como uma pessoa nova, recriada, que age conduzida pelo poder de Deus. Deus é quem realiza nossa salvação fora de nós, na cruz, e dentro de nós, quando cremos. Quem crê é uma nova criatura. Crer também é uma ação de Deus em nós, não é mera palavra nossa. A salvação não é produzida quando uma pessoa diz, eu creio, mas quando Deus atua nela e ela não rejeita a ação divina. Deus lhe dá a capacidade de crer, embora tenha sido uma pessoa incrédula, e a capacita para viver como pessoa nova, crente. Seguimos conversando muitas outras coisas, mas só relatei o relevante para o tema que tratamos aqui. A salvação é uma realidade presente porque Cristo é plena realidade no presente de nossa vida hoje, amanhã, e em todo o tempo futuro,
Porque o presente de Deus para nós é vida eterna em Cristo Jesus. A genealogia da vida eterna inclui a promessa da vida, a promessa do reino e a realidade das duas promessas na pessoa de Cristo, o doador da vida presente e da eterna. 5 mulheres e um só descendente. Nenhuma delas podia ter filhos e todas geraram o mesmo descendente. Nenhuma era socialmente aceitável, mas todas se tornaram exemplo para sua própria sociedade e para a sociedade humana de todas as gerações. Elas geraram um descendente que foi chamado Filho do Homem e Filho de Deus. Totalmente homem e totalmente Deus. Por que foram incorporadas à linhagem de ascendentes humanos de Jesus? Tem isso alguma relação conosco hoje? Vejamos. Seus nomes estão na genealogia de Jesus dada por Mateus, 1 do 1 ao 17. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Tamar, a desprezada, Gênesis 38, 6 ao 30. A família de Judá. Depois que os filhos de Jacó venderam José, seu irmão, e os midianitas o levaram como escravo ao Egito, Judá se separou dos irmãos e foi viver em um lugar onde vivia seu amigo chamado Irá. Nessa terra se casou com uma cananeia, filha de Sua. Tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Aonde os filhos de Jacó fossem, a esse lugar os acompanhava a história de sua família. As pessoas se inteiravam das promessas feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. A promessa mais fascinante estava em relação com o descendente deles que seria uma bênção para toda a humanidade, o Messias. Tamar entra na família de Judá. Entre as pessoas que ouviram essa história, estava uma jovenzinha chamada Tamar. Fascinava-lhe o futuro dessa família. Tanta era a atração da história que a fez sonhar consigo mesma formando parte dela. Havia uma só maneira, casar-se com o primogênito. Mas isso ela não podia decidir. Entretanto, havia algo que podia fazer. Fez-se amiga da família, especialmente do pai. Sabia muito bem como se faziam as coisas, era o pai quem tomava esposa para os filhos. Judá tinha que ser cuidadoso nisso. Conhecia sua responsabilidade. Tinha que assegurar um descendente, através do qual a promessa do Messias pudesse cumprir-se. Tamar o impressionou bem. Ela adotou seus princípios e suas tradições e ele a tomou como esposa para seu filho primogênito. Agora, ela era membro da família que queria. Seus sonhos poderiam se tornar realidade. Que importava que ela não fosse descendente de Abraão? Agora, era esposa do primogênito de Judá, mas ainda havia coisas, muitas coisas de Deus, que precisava conhecer. Seu marido era mau. Por isso, Deus não podia proteger sua vida, e o primogênito de Judá morreu sem filhos. Uma situação complicada para ela. Como ficariam agora seus sonhos? Mas uma antiga lei veio socorrê-la. Onã, seu cunhado, tinha o dever de casar-se com ela, e o primeiro filho que gerasse pertenceria a seu irmão morto, seria o primogênito. Isso foi exatamente o que Judá fez. Ordenou a Onã que se casasse com Tamar, sua cunhada, e levantasse descendência para seu irmão. Onã se casou com ela, mas não quis gerar filhos para ele. Isso não agradou a Deus, que castigou a Onã e lhe tirou a vida. Morreu sem filhos. Nova dificuldade para a viúva. Todo o seu projeto parecia naufragar. É certo, restava Selá com o mesmo dever de seu irmão, mas era muito jovem. Não tinha idade para se casar. Tamar teve que ir para a casa de seu pai e permanecer ali como viúva. Tamar na linha familiar do Messias. Por outro lado, Judá não queria casá-la com seu filho, porque, se seu último filho também morresse, ele ficaria impossibilitado de ter um descendente, e estaria fora da linhagem do Messias. Impensável. Mas, quando chegou a idade em que Selá podia se casar, nada fez para que isso acontecesse. E, por sua omissão, ficava sem descendentes. Tamar não o permitiria. Maquinou um estranho plano, mas em harmonia com a lei de seu tempo. Disfarçou-se de prostituta para ter uma relação sexual com Judá. Quando Judá se inteirou de que ela estava grávida, pensou que ela havia fornicado e deu ordem para que fosse castigada conforme a lei. Devia ser queimada. Tamar provou que Judá era o pai de seu filho, e se livrou do castigo. Além disso, assegurou sua presença na genealogia do Messias. Em lugar de ter um filho,
teve gêmeos. E teve também a aprovação completa de seu sogro. Tamar mais justa que Judá. Mais justa é ela que eu, disse ele. Por que mais justa? Porque ela fez tudo o que pôde para que Judá tivesse um descendente. Ele, ao contrário, não tinha feito nada. Ela tinha dado mais valor à promessa de Deus e havia crido com maior entrega. Em sua mente, o que fez com Judá, por estar em harmonia com a lei de sua época, não tinha delito algum. Mais tarde, quando Jacó profetizou o futuro de seus filhos, a respeito de Judá, disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, 10. Siló é uma referência ao Messias. Sem Pérez, o filho de Tamar, isto teria sido impossível. Tamar, embora pagã, entrou na genealogia de Cristo, porque esteve disposta a abandonar seu paganismo e se integrar ao povo de Deus. Creu em suas promessas e viveu só para elas. Embora parecesse que não poderia ter filhos, gerou o verdadeiro substituto do primogênito de Judá, um novo primogênito que entrou na genealogia do primogênito verdadeiro de Israel, Jesus, o rei. Raabe, a prostituta, Josué 2 do 1 ao 24. Aconteceu nos dias que antecederam a conquista de Canaã. Moisés tinha sido sepultado e Josué, seu servo, eleito por Deus como líder de seu povo. Como estive com Moisés, estarei contigo. Josué era valente, obedecia a Deus, era esforçado, espiritual, inteligente. Depois de cruzar o Jordão, deparou-se com Jericó, a primeira cidade que devia conquistar. Antes de cruzar o rio, preparou seu plano de conquista e a primeira coisa que fez foi enviar 2 espias à cidade. Eles entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe que, até aquele momento, tinha sido uma mulher sem importância, só conhecida por homens pecadores que iam a ela para praticar seu pecado. Não eram condições socialmente apropriadas para se ter filhos e ela não os tinha. Mas sua vida estava para mudar radicalmente. Não sabemos o que os espias, ao chegar, conversaram com ela, mas ela se identificou com eles, ficou preparada para defendê-los e os escondeu no telhado de sua casa. Não passou muito tempo até a chegada dos emissários do rei. Queriam prender os espiões. Tira os homens que vieram a ti, disseram-lhe. É verdade, disse ela. Vieram 2 homens, porém, ao anoitecer, se foram e não sei para onde. Os emissários saíram atrás deles, e a mulher fez um pacto com seus protegidos. Sei que Jeová lhes deu esta terra, disse. Porque ouvimos o que fez Jeová no Mar Vermelho e com os reis que estão do outro lado do Jordão. Portanto, vos rogo que me jurem, por Jeová, que, quando ele lhes entregar esta cidade, porque o fará, vocês pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e tudo o que possuem. Estava segura do que Deus faria por Israel e também tinha plena convicção do que poderia fazer por ela. Além disso, sabia que Deus atuaria só através de Israel e depositou toda a sua confiança nele. Os espias aceitaram o pedido. Puseram, entretanto, 2 condições. 1. No dia da destruição, todos os familiares de Raabe deveriam estar em sua casa e, 2. Ela deveria atar, na janela, um cordão de escarlata que eles lhe entregaram. A mulher não discutiu, não duvidou, não vacilou, simplesmente o fez. Por sua parte, Josué salvou a vida de Raabe e a casa de seu pai e tudo o que ela possuía, Josué 6:25. Mas queimou todo o resto, exceto os objetos de bronze, de ouro, de prata e de ferro que colocou no tesouro do santuário. Daí em diante, Raabe habitou entre os israelitas e foi incorporada ao povo de Deus. Os objetos de valor foram integrados ao santuário, e as pessoas crentes, a família de Deus. Raabe se casou com um importante príncipe de Israel chamado Salmão e Deus a colocou na linhagem de Cristo. Os pecadores que se tornam membros da família de Deus deixam de ser pecadores. A fé os leva por um caminho que não tinham transitado antes. É o caminho da confiança em Deus, o caminho da integração com Cristo, o caminho da salvação. Raabe o percorreu e se tornou um exemplo para os pecadores de todos os tempos. Ruth, a Moabita. Ela nunca havia pensado em se casar com um israelita. Ruth e todos os moabitas os desprezavam. Sim, eram seus parentes distantes,
porque ela e seu povo descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, de quem descendiam os filhos de Israel, mas as relações entre eles tinham sido sempre conturbadas. Além disso, para se casar com um israelita, Ruth teria que viajar a Israel, algo impensável na ocasião. Mas, às vezes, a vida coloca as pessoas em circunstâncias muito inesperadas. Veio uma fome em Israel e uma família de Belém decidiu se mudar para os campos de Moabe. Pai, mãe e 2 filhos. Permaneceram ali 10 anos. Nesse tempo, os 2 filhos se casaram e depois, em momentos sucessivos, os 3 homens morreram. Moabe já não oferecia boas perspectivas para as viúvas. Em realidade tudo era negativo. O que fazer? Só há uma possibilidade, concluiu Noemi. Voltar para Israel. Pelo menos ali tinha parentes e as leis de Israel, que protegiam as viúvas, poderiam favorecê-la. Noemi decidiu tentar essa possibilidade. Pareceu-lhe justo deixar suas noras em Moabe. Ali poderiam se casar de novo e ter suas próprias famílias. Mas Ruth preferiu acompanhar a sogra. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque, aonde quer que fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Uma decisão muito estranha para uma moabita, mas fala muito bem a respeito da influência que sua família israelita tinha exercido sobre ela, especialmente sua sogra. Tinha conhecido o Deus de Israel e estava decidida a jogar sua sorte com ele e com seu povo. Retornaram juntas. Chegaram a Belém, pobres e sozinhas. Viúvas, sem nenhuma possibilidade social de ter filhos. Sem saber o que o futuro imediato lhes proporcionava, e menos ainda a respeito de seu futuro distante. Mas os 2 seriam grandiosos. A entrega a Deus abre novas possibilidades, promissoras, abarcantes, infinitas. Naquele momento, se conformaram com a colheita dos pobres, uma magnífica provisão da lei israelita, e Ruth foi recolher espigas soltas no campo de Boaz onde se colhia trigo. Homem temente a Deus, cheio de bondade, generoso. Foi uma alegria descobrir que era parente de Noemi. As 2 mulheres sentiram que Deus estava com elas e se apegaram à sua bênção. Deus não falha jamais. Tinham acreditado nele e ele estava trabalhando por elas. Quanta felicidade pode surgir de uma experiência negativa, de pobreza e solidão, quando se passa por ela pegado à mão de Deus. Boaz se tornou Goel, redentor, para elas. Redimiu a herdade que tinha sido de Abimeleque, marido de Noemi, e se casou com a viúva de seu filho. Os anciãos que estavam na porta bendisseram Ruth desejando para ela a mesma bênção que tinham recebido Raquel e Lia, por meio da qual edificaram a casa de Israel. Além disso, pediram a Deus que a casa de Boaz, seu marido, fosse como a casa de Pérez, que Tamar concebeu de Judá. De Pérez, em 5ª geração, descendia Salmão, que se casou com Raabe, a prostituta de Jericó, cujo filho era Boaz. Este Boaz e Ruth tiveram um filho que chamaram Obed, que foi pai de Jessé, pai de Davi, o maior rei de Israel, figura real do Messias, Jesus Cristo, Rei eterno do verdadeiro Israel de Deus. Ruth, a moabita, estrangeira e angustiada, encontrou, em Deus, cidadania com seu povo, alegria com suas bênçãos, e eternidade com seu descendente Jesus Cristo, em quem todos alcançamos a mesma experiência e os mesmos resultados eternos. Batseba, a adúltera, 2 Samuel 11:12. Era formosa. Muito formosa. No calor da tarde, Batseba se banhava com a maior inocência da vida. Estava feliz. Era neta de Aitofel, o homem mais sábio de Israel, um político inteligente e perspicaz que trabalhava a serviço do rei. Era esposa de um alto oficial do exército, heteu estrangeiro, é certo, mas um dos homens mais valentes do reino, a quem o rei valorizava muito. Nada lhe faltava. Nada pretendia das coisas que outras pessoas usualmente cobiçavam. Sequer reclamava o filho que não tinha, tão desejado por toda mulher israelita. Naquela tarde, enquanto seu marido estava longe na guerra, ela se banhava distraída e tranquilamente, no pátio de sua casa. Estranho. Aquele momento tranquilo e seguro se transformou na porta de entrada para a angústia maior de sua vida. Depois de dormir a sesta,
O rei passeava pelo terraço do palácio e a viu. Sofreu um choque emocional intenso. Irresistível. Mandou buscá-la e se deitou com ela. Já o mal estava consumado. Por quê? Ele não pensou em nada e ela não resistiu. O castigo da lei era terrível. Morte para ele. Para ela, morte. O que acontece na mente, no sentimento, na vontade? O que acontece nas entranhas para que o mal faça um estrago tão nefasto? De repente, Davi cai na realidade. O filho que ela não tinha podido gerar estava começando a se formar dentro dela. Vai ter que ocultá-lo, pensou o rei. Como? Um crime chama outro crime maior. Maquinou um plano para que Urias parecesse ser o pai. Não deu resultado. Tramou a morte de seu abnegado oficial, pela mão dos inimigos, na guerra, para que Batseba ficasse livre e ele pudesse casar-se com ela. Urias morreu e Davi a tomou por esposa. Mas foi descoberto. Tudo se descobre, sempre. E o castigo sempre espreita. Deus não podia ignorar. Enviou seu profeta e os censurou. Era um pecado. Desprezaram a palavra de Deus, suas leis, seu povo. Desprezaram seu prestígio pessoal. Desprezaram a Deus. Pecado. E o pecado produz todo tipo de consequências. O que você fez em segredo, disse-lhe Deus, eu lhe farei diante de todo Israel e à luz do dia. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro. Davi acordou. Arrependeu-se. Pequei contra Jeová, disse. E o profeta Natã lhe respondeu, também Jeová perdoou teu pecado. Não morrerás. Quão rápido é Deus para perdoar! Se houver arrependimento genuíno, Deus não demora. Grande é sua misericórdia, e sua bondade, ilimitada. O perdão elimina a culpa, mas não evita as consequências do pecado. Batseba perdeu o único filho que tinha podido conceber. Ele morreu. De novo, sem filhos. Antes não sofria por isso. Agora, sim. Antes se sentia como se tivesse tudo. Agora, como se nada tivesse. Mas o nada do ser humano arrependido não é limitação alguma para Deus. Batseba acompanhou Davi no arrependimento. Deus a perdoou e a abençoou. Deu-lhe um novo filho e o chamou Salomão, ao qual amou Jeová, 2 Samuel 12:24. Batseba entrou na genealogia de Cristo porque se arrependeu genuinamente. Não renegou as consequências de seu pecado e se dispôs a servir a Deus muito melhor que antes. Maria, a solteira. Ela era pobre. Muito pobre, mas pertencia à linhagem de Davi, o rei mais importante em toda a história de seu povo. Apesar de sua linhagem, a pobreza escondia entre os pobres uma importância que muitos teriam reconhecido se tivesse sido rica. Ninguém sabia. Tampouco andava ela contando. Era humilde, simples, trabalhadora, despretensiosa. Vivia como vivem as pessoas comuns de todos os tempos, lutando cada dia pelo sustento diário e desfrutando o máximo do pouco que podia obter. Alimento, teto e amizades era tudo o que podia ter. E os tinha. Era filha de uma anônima família da qual nada se sabe, salvo as informações que há sobre sua prima Isabel, mais tarde mãe de João Batista, vivia confiante e feliz. A pobreza não é uma virtude em si mesma, mas o pobre pode ser virtuoso. Não criou Deus a pobreza, nem a exige. Ela é consequência do mal que domina os humanos, incrédulos e crentes. O crente pobre dá testemunho de sua fé servindo a Deus mesmo em meio à pobreza. Tampouco a riqueza é uma virtude, embora possa ser uma bênção de Deus, se for Ele quem a outorga. O rico pode ser virtuoso, apesar de sua riqueza, porque, embora seja difícil que um rico entre no reino dos céus, para Deus nada é impossível. Maria era solteira. Nenhuma mulher solteira de Israel podia ter filhos, mas essa falta de filhos suscitava o respeito da comunidade e o direito a todos os benefícios que as leis de Israel pudessem outorgar a uma mulher sem marido. Um deles era o direito ao amparo. Jamais ficava desamparada. Era protegida por seu pai, se este fosse vivo, ou pelo parente mais próximo, se o pai tivesse morrido. Sempre pertenceria a uma família. Tinha segurança. Era respeitada e até admirada, se fosse virtuosa. Maria tinha tudo isso que, por sua pobreza, valia muito. Contudo, por sua condição de solteira, não podia ter filhos. Um dia, sem transgredir a lei, ficou grávida. A sociedade não entenderia. Uma solteira grávida dava origem a um julgamento e a um castigo, morte. O que para as mulheres casadas era o começo da felicidade, para Maria, a solteira, era o fim de todo o prestígio. O começo de uma enorme tragédia. Morte. Mas não se importou com os riscos.
só se importou com o cumprimento do plano divino. Nada é superior ao plano de Deus. Nem mesmo a vida, porque Deus dá vida a quem quer e quando quer. Além disso, Deus nada faz para a morte. Com sua fidelidade a Deus, ela estava tão segura como segura tinha estado sempre. E muito mais. A segurança da lei era forte, ela nunca a desprezou, mas agora se acrescentava uma segurança adicional, mais firme que a lei. A ponto de protegê-la mesmo da parte punitiva da lei. Confiou em Deus e obedeceu. Deus a honrou sobre todas as mulheres fazendo-a mãe do Rei prometido, o Salvador do mundo, que trouxe vida eterna para todo aquele que nele crê, ao judeu primeiro e também ao grego, como Paulo diria mais tarde. Conclusão. Tamar, embora desprezada por Judá, creu no Deus de Israel com uma fé superior à de um israelita e se apegou à família de Deus com toda a convicção. A mesma fé espera Deus de nós. Embora fosse pecadora e pagã, Deus a aceitou, incorporou-a à sua família terrestre, a família de Israel, e a aceitou em sua família celestial, por meio do Messias, seu filho. Raabe percorreu um caminho duro, mas com final feliz. Adúltera, pagã, condenada à morte com todos os habitantes de Jericó, confiou no poder de Deus e foi salva. Um exemplo de conversão. Ruth, a Moabita, jogou sua sorte com a fé própria de uma filha de Deus, e, com o Deus de Israel, enfrentou a vida nova. Fé, determinação, sabedoria e obediência. Distante de Deus, tornou-se próxima. E todos os afastados de Deus, com a experiência dela, sabem que Deus também os aceita. Batseba, a adúltera, condenada à morte, voltou para a vida porque se arrependeu. O arrependido sempre consegue perdão de Deus. Não há outra maneira. Só arrependimento. Não há outra forma. Só o perdão de Deus, por Jesus Cristo. Com Maria, todos aprendemos que o plano divino é o melhor e resolve toda situação complexa da vida. Não importa se é perigosa ou trágica, impossível ou irrealizável. Deus tudo resolve com o presente da salvação e o dom da vida eterna. O nascimento do Salvador, Mateus 1:18 ao 25. Segunda história, o nascimento de Jesus Cristo. Depois de provar que era descendente de Abraão e Davi, provou que é filho de Deus. A história do nascimento tem esse objetivo. Maria, noiva de José, Mateus 1:18 e 19. Já o havia dito a profecia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, e 7:14. Esta jovem era uma mulher a ponto de se casar. Em nossas palavras, noiva de alguém, Gênesis 24:43 e 44, e Provérbios 30:19. Por isso, Mateus, com toda a simplicidade, diz, o nascimento de Jesus, o Cristo, foi assim, sua mãe, Maria, estava comprometida para se casar com José, um homem justo. Mas antes do casamento, aconteceu que ficou grávida. Isto deu a José a impressão de uma gravidez contrária à lei, por isso, imoral. Mas os justos nunca ofendem ninguém. Quanta falta fazem os justos na vida humana! Cada vez que uma pessoa entra em dificuldades, ou cada vez que alguém necessita de compreensão, a presença de uma pessoa justa é muito valiosa. José era justo e não queria difamar Maria. Estava em um dilema. Como agir nessas circunstâncias? Às vezes, os justos também não sabem qual é a melhor decisão. Também podem decidir equivocadamente. Pensou em se separar dela, secretamente. Assim, não a exporia à vergonha pública nem iniciaria os castigos requeridos pela lei. Seria justo com ela. Mas, com essa decisão, deixaria o menino sem pai e se exporia a ele mesmo a um julgamento errado das pessoas. Poderiam pensar que o menino era filho dele, concebido antes do casamento, a quem ele estava abandonando junto com sua mãe. E o justo pareceria injusto. Um problema grave, porque o justo, além de ser justo, tem que parecer justo. A visita do anjo, Mateus 1:20 ao 23. Deus nunca deixa um justo à mercê da própria sorte. O anjo do Senhor se aproximou dele para auxiliá-lo. Em sonhos, disse-lhe, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Era o mesmo que lhe dizer, você pertence à família do rei a quem Deus prometeu um descendente que seria o verdadeiro rei de Israel, o Messias. O menino que está no ventre de sua prometida é o Messias. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Será chamado Jesus, porque ele salvará a seu povo de seus pecados. Ele cumprirá a profecia de Isaías. É o Filho do Homem. Homem verdadeiro, mais que homem verdadeiro, verdadeiro Deus. Deus conosco, e está conosco de modo mais intenso que a presença de um orador integrado a um grupo alheio. É um ser divino incorporado ao ser da pessoa humana. Deus encarnado. Como pode ser isso? Um mistério. José não sabia. Ninguém sabia, mas o entende. Não é necessário saber para entender, mas o que não crê nada entende, nem as pessoas.
José creu na palavra do anjo e, por isso, sabia que não há engano no que Deus diz e faz. Sendo Deus, Jesus Cristo se fez carne, como nós somos carne. Teve fome e sede. Sentiu cansaço. Foi sustentado pelo alimento. Restaurado pelo sono, participou da sorte do ser humano. Tomou nossa natureza, sem ser governado por ela. Viveu vida sem pecado. Venceu todas as debilidades humanas, para que nós, tomando sua natureza, em forma espiritual, pudéssemos vencer. Jesus era a palavra de Deus feita audível. O pensamento divino feito visível. Eterno, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, e de tudo o que existe. Mantenedor do universo. Encarnou-se para ser um conosco, para mostrar sua compreensão, revelar seu amor, mostrar-se salvador de todos os pecadores. Veio para revelar o caráter do Pai, para nos conceder sua graça e sua verdade, para ser semelhante a nós em tudo e em tudo se mostrar perfeito. Exemplo de obediência e humildade, exemplo da verdadeira grandeza, aquela que serve e salva. Exemplo de abnegação e amor. Ele é Deus. Admirável, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ellen White, o desejado de todas as nações, 1955, pág. 278. José obedece à ordem do anjo, Mateus 1, 24 e 25. José entendeu a situação. Homem de fé, por isso mesmo, também obediente, logo que despertou do sonho no qual o anjo lhe apareceu, fez como o Senhor lhe tinha mandado, e recebeu a sua mulher, Mateus 1, 24. É difícil saber tudo o que José sentiu naquele momento. Segurança, gozo, confiança, paz, certeza de estar agindo corretamente? Talvez, tudo isso. Ao menos, sabemos que ele teve profundo sentimento de respeito por sua mulher e pelo que Deus estava fazendo. Não teve relações sexuais com Maria até que nasceu Jesus, Mateus 1, 25. Possivelmente, isso não era necessário, mas demonstra a atitude de José. Um marido respeitoso para com sua mulher e um crente profundamente obediente a Deus. Não há palavras de José registradas no Evangelho, mas suas atitudes e suas ações nos permitem conhecê-lo. Entendia a vida como um serviço a Deus, e o servia incondicionalmente. Isto o fez equânime e compreensivo com seu próximo. Foi justo, homem de bom trato, agradável, bondoso, pacífico, terno. Além disso, um trabalhador incansável que atendia a sua família com responsabilidade exemplar.